Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Pecador, enfermo, quase moribundo, vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos irmãos contar que esse dom é verdadeiro. Vamos irmãos pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu, diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos irmãos bem firmes neste pensamento, vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos irmãos contar que esse dom é verdadeiro. Vamos irmãos pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, espargindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, e conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos irmãos contar que esse dom é verdadeiro. Vamos irmãos pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida e de seus familiares. Mais uma vez aqui, no intuito de trazer o estudo da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes, faremos uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estudarmos a sua Palavra e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor tem nos abençoado e tem cuidado das nossas vidas, tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E também agora pedimos iluminação para que possamos entender a Tua Palavra e também colocá-la em prática. Obrigado pela oportunidade que temos em Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. O texto da nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, e o tema da nossa lição será a importância de obedecer ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura e depois nós iremos aqui falar um pouquinho do nosso texto dentro do seu contexto. Vamos ler então? Diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos aqui uma afirmação dos apóstolos dizendo que importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui a questão trata de uma desobediência civil. Os apóstolos aqui estavam desobedecendo
as autoridades constituídas, porque as ordens do Sinédrio era abusiva e absolutista, pretendendo domesticar a consciência dos apóstolos. Então, os apóstolos aqui vão afirmar que é importante obedecer à autoridade de Deus e que a autoridade de Deus está acima do Sinédrio, está acima das autoridades judaicas. Então, por isso que eles aqui fazem essa afirmação, porque aqui nós vemos que deram uma ordem aos apóstolos para que não pregasse o evangelho. Então fica bem claro aqui que era uma perseguição ao evangelho, era uma perseguição à palavra de Deus, era uma perseguição aos cristãos. E até mesmo nós podemos perceber que essa perseguição foi movida por uma inveja, movida por uma mentira. Vemos que do versículo 12 ao versículo 16, que os apóstolos estavam realizando muitos sinais, muitos prodígios que estavam sendo feitos pelas suas mãos como bênção de Deus na vida do povo. E vemos que a igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo, o testemunho estava desenvolvendo, a palavra de Deus estava se expandindo. E do versículo 17 ao versículo 32 vemos essa perseguição. Então por isso que vem essa afirmação: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas qual é a importância de obedecer a Deus? O que isso implica para a minha vida como cristão? Que resultados vão trazer na minha vida se eu obedecer à palavra de Deus? E nós vemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a obediência é fundamental na vida do cristão. Se obedecermos, se tivermos um coração voltado para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer, terá o que? Delícias, terá bênçãos sobre a nossa vida. Se não obedecermos a palavra de Deus, não teremos bênçãos, mas sim consequências sobre a nossa vida. E os apóstolos aqui, vemos que eles estavam totalmente voltados para a obediência a Deus. A sua consciência, a consciência dos apóstolos aqui, estava uma consciência liberta, uma consciência livre e principalmente voltada para a pregação do evangelho. E nada e mais nada iria escravizar essa liberdade, porque até mesmo a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode até mesmo nos prender fisicamente, mas a nossa consciência está livre, porque Cristo já nos libertou, Cristo já nos deu a liberdade e devemos usar essa liberdade para proclamar e anunciar o evangelho de Cristo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui dentro da importância de obedecer a Deus, nós teremos aqui o amparo dele nas lutas. Nós vemos que os apóstolos aqui não ficaram sem amparo, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo presos, mesmo sendo maltratados, eles tiveram o amparo de Deus sobre as suas vidas. E lembrando que essa aqui é a segunda prisão. No primeiro relato também, voltando um pouquinho no capítulo 3, onde está só falando de Pedro e João, por causa da cura daquele paralítico, eles também foram presos. E nós vemos a igreja movida, orando pela vida também desses irmãos, e depois vemos a ação de Deus, mais uma vez o amparo de Deus sobre a vida deles. E aqui nessa segunda prisão, vemos também o amparo de Deus sobre a vida desses apóstolos. E eu aprendo isso, que quando eu tenho uma vida de obediência a Deus, não me faltará o amparo de Deus nas lutas, nas perseguições. Aqui no versículo 17 diz que tomaram-se de inveja. Quem que foram tomados de inveja? Tanto o sumo sacerdote e a seita dos saduceus, que tanto perseguiram Cristo como também estava perseguindo os seus apóstolos. Então nós teremos o amparo de Deus contra a inveja, nós teremos o amparo de Deus contra a mentira. E a mentira é obra de quem? A mentira é obra do diabo. Ele é contrário à verdade. E nós vemos aqui exatamente uma ação do diabo contra a vida dos servos de Deus, como também ele age contra a minha vida e age também contra a sua vida. João, capítulo 8, versículo 44, diz que vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homem homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, é próprio dele a mentira. E nós vemos aqui uma ação contra os apóstolos totalmente voltada dentro de mentiras. E o texto que eu acabei de ler aqui, de João 8:44, exatamente Jesus ele está falando que vós, filhos do diabo, são aqueles que estavam fechando os olhos para o evangelho. Ele acabou de falar da verdade, ele fala que quem conhecer a verdade vai ser livre, não vai ser escravo do pecado, mas esses aqui ainda estavam endurecendo os seus corações, tanto os fariseus como os saduceus, estavam endurecendo seus corações, não vendo a verdade e querendo viver dentro de uma mentira. E vemos aqui que Deus, ele vai nos dar esse amparo contra a inveja, contra a mentira. Não permitirá que o diabo também venha encher o nosso coração da mentira. Tanto vai nos livrar da mentira, como também não vai permitir que o nosso coração se encha de mentira, se encha de algo que vai trazer prejuízo. E a mentira, ela é julgada de uma forma severa, de uma forma dura, porque não procede da verdade, não procede de Deus, mas procede do diabo. No Salmo 27, na oração de Davi, ele também relata sobre isso na sua oração, rogando a Deus que Deus viesse a livrar ele dos lábios mentirosos. Olha que diz o versículo 11 e o versículo 12 do Salmo 27. Diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsos testemunhos e os que só respiram crueldade. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que não faltará o amparo de Deus na minha e na sua vida, nas lutas que temos no nosso dia a dia. Isso nós vemos aqui no versículo 17 até o versículo 32. E a outra coisa que nós aprendemos aqui, a importância de obedecer a Deus, o nosso segundo ponto, é que quando nós obedecemos a Deus, Ele vai fazer de mim, vai fazer de você um canal de suas bênçãos. E isso está nos relatos do versículo 12 ao versículo 16, onde os apóstolos aqui vão operar milagres, prodígios. Então Deus fazendo da vida desses apóstolos um canal de bênção. Deus faz de mim, faz de você um canal de suas bênçãos, porque nós valorizamos a comunhão. E nós vemos aqui que eles estavam ali todos reunidos de comum acordo no portócio de Salomão, aonde eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E o que significa comunhão? Comunhão significa uma associação com uma pessoa, participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. Significa também relacionamento que envolve propostas e atividades comuns, como parceria. Então nós devemos ter o quê? Prazer em se reunir, prazer em ter comunhão, porque ali nós promovemos uma parceria, onde nós vamos compartilhar as nossas experiências, onde teremos um relacionamento maravilhoso e gostoso para louvor da glória de Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, que é em Deus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós devemos valorizar a comunhão, porque se nós estamos na luz, é porque nós estamos andando conforme a vontade do nosso Deus. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se estamos na luz, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com os nossos irmãos. E os apóstolos, eles valorizavam a comunhão. E sendo obediente a Deus, ele usava os apóstolos com este propósito. Também vemos aqui que Deus nos faz um canal de suas bênçãos, não porque somente valorizamos a comunhão, mas porque valorizamos o bom testemunho. No versículo 13, lá no finalzinho, diz assim: porém o povo lhes tributava grande admiração, ou seja, pelo testemunho, pela vida que eles tinham, uma reputação de uma pessoa moral, de uma pessoa íntegra e de uma pessoa que servia ao Senhor de todo o seu coração. Testemunho, o que significa? Significa uma afirmação, uma declaração.
Atos 10, 43 diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, tanto os profetas, eles davam testemunho por meio do seu nome, ou seja, de Cristo, que todo aquele que crê em Cristo terá remissão dos seus pecados. Então, é uma declaração de uma testemunha, de uma pessoa que fala da sua experiência também com Cristo e da verdade do Evangelho. É uma afirmação, mas também é uma declaração das suas experiências com Cristo e também um testemunho do Evangelho, daquilo que o Evangelho é e daquilo que o Evangelho faz. Não é isso que diz em Atos 1,8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para testemunhar desse Deus maravilhoso. E qual é a recompensa que se tem quando nós damos um bom testemunho? Primeiro, vai glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Se nós olharmos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-se em vós as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então nós vemos aqui que a recompensa é glorificação a Deus, admiração, como nós vemos no nosso próprio texto, exaltação, celebração e muito louvor. E somos também canais de bênção para o crescimento da sua obra. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregada ao Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, quando temos uma vida de obediência a Deus, Deus vai fazer de mim e de você um canal de bênção para crescimento da sua obra. Por causa da comunhão e do testemunho daqueles irmãos, a igreja estava crescendo e a igreja estava desenvolvendo. Diz que crescia a multidão de crentes, pessoas que creem na verdade, pessoas que depositam a sua confiança em alguém. E o alguém aqui é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque eles viram na vida daqueles discípulos a verdade que liberta. Que as pessoas vejam em mim, vejam em você também essa verdade que liberta. Palavra de Deus aqui em Atos, mais à frente, capítulo 9, versículo 31, nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Porque eles cresciam em número? Porque eles viviam na verdade, porque eles edificavam a sua vida no temor do Senhor, eles tinham conforto do Espírito e assim ia crescendo o número, por causa do seu bom testemunho e também por causa da comunhão que eles tinham uns com os outros. Então nós vemos aqui, irmãos, a importância de obedecer a Deus, porque nós teremos o amparo de Deus, porque Deus faz de você, faz de mim um canal de suas bênçãos para louvor da sua glória. E eu quero finalizar aqui com o versículo de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, que diz que nós devemos o que? Ser uma bênção. Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Ele disse: sê tu uma bênção, sê tu um canal de bênção. Que nós sejamos um canal da bênção do Senhor, que sejamos instrumentos das bênçãos de Deus e que em mim e você sempre haja um bom testemunho e que também a comunhão de Deus seja vista na minha vida e na sua vida com os nossos irmãos e principalmente com o nosso Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Aplica ela no nosso coração, que nós venhamos, Senhor, sempre ter uma vida de obediência ao Senhor, porque importa obedecer ao Senhor do que aos homens, ou seja, Tu és a nossa autoridade maior e não haverá
na vida do verdadeiro crente, negociação com o Evangelho. Que sejamos sempre obedientes e que jamais deixemos de pregar o Evangelho. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.